Guimarães, presidente da Caixa, futuro presidente da Caixa Econômica, tem aí um desafio enorme, né, de saneamento, né, da Caixa Econômica, né, Pedro? E de transformar o banco, talvez até a política do banco para a sociedade. Né? Qual é a tua meta assumindo aí a presidência da Caixa Econômica, que tem essa potência muito maior do que tem mais orçamento do que muito Estado, né? Não, a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul, são 93 milhões de clientes. Tem cliente mais do que o Vietnã, que é o 15º país do mundo, mais do que a Argentina e a Colômbia. Então a Caixa é realmente uma nação. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a parte imobiliária, a parte de microcrédito, a parte consignada, ou seja, focar a Caixa nessa base de clientes de menor renda. Então isso é um ponto decisivo para a gente. O ministro Paulo Guedes já deu ali como algumas diretrizes, né, para esses grandes bancos estatais, que seria uma espécie de privatização, de divisão das diversas subsidiárias para privatizar essas subsidiárias e, vamos dizer assim, tornar o banco uma instituição mais leve, mais enxuta. O que vai acontecer com a Caixa? A gente começa com 4 operações de abertura de capital, na parte de seguros, cartões, assets e loterias, como o próprio Paulo já tinha falado. São operações importantes, elas aumentam a base de capital da Caixa e trazem uma questão de governança muito forte. A gente vai começar isso com operações exatamente de abertura de capital, ou seja, trazer essas subsidiárias para o mercado, porque é um histórico fundamental. Isso são operações muito importantes, inclusive nosso objetivo é trazer a própria base de funcionários para ser sócio dessas operações, ou seja, alinhar que os funcionários tenham essa visão, eu não tenho dúvida nenhuma que tem, e gerar mais crescimento ainda nesses segmentos, que já são muito grandes. Vocês esperam movimentar ou arrecadar quanto com essas vendas? Existe um número? São dezenas de bilhões de reais. Dezenas de bilhões? Dezenas, próximo de centenas, de 100 ou... São várias fases. Na primeira fase, eu não tenho número, mas certamente são mais de 20 bilhões de reais. Mais de 20 Só bilhões. na primeira fase. Como garantir que esses processos tenham transparência? Como garantir a governança disso? Justamente de um governo que tem como bandeira o combate à corrupção, processos que envolvem muito dinheiro, chamam a atenção de muita gente querendo fazer business, né? Como trazer isso, como trazer os órgãos de controle para isso e evitar justamente que daqui a 5 anos a gente esteja falando de operação da Polícia Federal em virtude dessas privatizações. Perfeito. Na verdade, por isso que a gente também começa com a operação de abertura de capital. É uma operação já conversada com o TCU. É uma operação que, na verdade, você vai acabar vendendo as ações de cada uma das empresas para 5, 10 mil pessoas. Então você também gera um outro ponto muito importante, que é aumentar a base de pessoas físicas comprando ações no país. Mas todo esse processo de abertura de capital, a escolha dos bancos que vão participar, a escolha dos advogados que vão participar, ela tem um acompanhamento muito claro da CVM, de todos os órgãos reguladores, mas sua pergunta foi muito boa. Quer dizer, na verdade, o nosso ponto inicial de escolha de abertura de capital é exatamente que é o processo, que eu diria, com o maior nível de governança possível. Você não vende para uma pessoa, para uma empresa, você vende para 5 mil, 10 mil pessoas e a escolha do preço ele é feito pelo mercado. É um processo chamado book building, ou seja, quem que define o preço que você vai vender? O mercado. Por que não vender tudo? Por que o governo precisa de um banco como a Caixa? Que tipo de operação precisa permanecer na mão do governo? Assim, a Caixa... Perfeito. A Caixa é um banco que tem 70% do crédito imobiliário no país. Ele é o banco mais importante do ponto de vista de infraestrutura. A gente quer fazer a maior operação do Hemisfério Sul de microcrédito, uma operação para 30 milhões de pessoas daqui a 10 anos. Então, na verdade, a Caixa, ela, de novo, é gigantesca, tem uma série de questões muito importantes e tem uma determinação, e aí é uma questão inicial do presidente da República, de não privatizar. Então, a discussão de privatização do controle da Caixa, ela nem começa.
porque é uma determinação do presidente e, obviamente, o ministro também. Agora, as discussões das subsidiárias, também um ponto importante da sua pergunta, a gente começa numa primeira fase na abertura de capital, porque, na verdade, quando você abre o capital, você permite também a valorização. Você pegar, por exemplo, o IRB, ele valorizou 200% entre a abertura de capital há um ano e 2 meses, e hoje. Então, também quando você abre o capital e permite que a própria empresa cresça, que o mercado conheça mais, você pode fazer isso em várias etapas. Por determinação do presidente, você tem nomeado generais, militares de alta patente, em general, brigadeiro, almirante, para postos importantes dentro da Caixa. Por quê e que postos são esses? Na verdade, isso são ótimos nomes, inclusive tem uma relação excelente. E o que é importante? A Caixa, como você mesmo sabe, a população, ela tem essa questão definitiva para a sociedade brasileira, mas existe uma discussão de governança importante. Então, o que a gente busca? A gente quer fazer toda a análise de quaisquer problemas do passado que tenham, porventura, e ter os militares com a gente tem todo sentido. Então, na verdade, é uma determinação do presidente totalmente em linha com o ministro e totalmente em linha comigo. E eles não estarão em nenhuma operação comercial, ou seja, as operações comerciais de crédito, de rede de varejo, de cada uma dessas operações que eu falei, de cartões, seguros, etc., elas estarão na mão de pessoas com profundo conhecimento, muitas delas de Caixa. Tem muito esqueleto nesse armário? Eu vou entrar oficialmente amanhã, a gente conversa depois. Esse foi o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, futuro presidente da Caixa, do governo Jair Bolsonaro. Obrigado, Pedro. Obrigado.